Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Sentimos honrado nesta noite com a presença de cada irmão, cada irmã. Também a neta da irmã Maria, né? Dali, a irmã Cristina. E também a Darlene, filha da irmã Delcíria, né? Deus abençoe. Os demais é de casa, né? Tá o meu sobrinho ali, o filho do Eli, o Mateus. Os demais é de casa, né? Tá o irmão Silvio, Inácio. Deus abençoe. Amado, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, capítulo 2. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora, amados, virando aí a página da Bíblia para frente, passa a carta de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo aí, no capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém e amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Assentai-vos. Pessoal de igreja, ultimamente, Deus tem nos agraciado com alguns sermões, assim, mais, um caldo mais grosso, vamos dizer, né? Um mocotó, uma comida forte que você come e depois você pode remoer novamente. Semana passada nós falamos sobre 3 classes de crentes.
3 classes de pastores. Não é isso? E hoje nós vamos falar sobre algo bem polêmico. Algo que muitas pessoas ouviram falar, mas não tem o conhecimento. Sabe alguma coisinha de apostasia. Nós vamos falar hoje sobre a apostasia. E eu fiz um desenho aqui para mostrar a caminhada do cristão, tá? O cristão, eu fiz um copo aqui, só que eu não coloquei a alça nele, né? Eu tenho que colocar a alça nele, né? Para ficar mais parecendo um copo, tá? Com a alcinha aqui do lado, né? Esse aqui é um copo, na minha concepção, tá? De tomar chocolate quente. Então, amados, justificação, santificação, novo nascimento, adoção e sobe, vai. Sempre um degrau, sempre um degrau. Toda a Bíblia está recheada de 3 etapas. As pessoas que vieram nos cultos anteriores, ouviram nós falar sobre 3 etapas e 3 puxadas. Mas como vocês sabem, né, do corpo de Jesus Cristo, em 19 de São João, saiu água, sangue e espírito. Amém? Do corpo de Cristo. 3 coisas. Água aponta para o batismo nas águas. Sangue aponta para a segunda etapa, a santificação. E o Espírito de Cristo aponta para o preenchimento. Tá certo? Porque não adianta você ser justificado, santificado e não receber o Espírito Santo. Tá certo? Então você tem que ser justificado, que é perdoado. Deus te perdoa seus pecados, lança seus pecados no mar do esquecimento. Mas não fica aí não, você sobe um degrau. Depois que você começa, você sobe um degrau a mais, que é o degrau da santificação. É uma segunda etapa. Nesse degrau, você tem que ser limpo. Limpeza do vaso. Amém? Tem que limpar tudo. Corpo, alma, espírito, dentro de você, vai ser completamente limpo. Porque Deus não pode morar num vaso sujo. Amém? Esse copinho aqui, ó. Podemos até dar um nome para ele. O profeta Irmão Brana pregou isso em muitas mensagens. Esse copinho está aqui. Estava na lama, no chiqueiro de porcos, sendo fuçado por tudo quanto é demônio. Esse copo. Mas um dia ele ouviu a palavra de Deus. Alguém levou a mensagem para ele. O que ele fez? Ele creu. Ele aceitou. Tá? E quando ele creu, esse vaso, esse copo aqui, ó, ou ser humano, ele saiu do mundo. Ele saiu lá da lama e veio aqui para justificação. Mas só que tem uma coisa, vocês podem ver que ele está vazio e sujo. Deus não pode ainda operar com ele. Ele ainda peca. Ainda comete falhas. Tem muita debilidade. Ele está vazio ainda e sujo. Nessa etapa aqui, Deus não pode requerer de uma pessoa que está nessa condição alguma coisa. O que Deus vai requerer de um irmão, de uma irmã que está ainda numa etapa de limpeza? Deus não vai requerer nada dele. Ele tem que se preparar para chegar nessa próxima etapa, que ele está vazio, mas limpo. Amém? Por quê? Santificação é uma segunda etapa, aonde ele começa a caminhar na palavra. São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele começa a vir aos cultos, ele começa a tomar ceia. Amém? Ele arrepende seus erros, arrepende suas fraquezas, arrepende das coisas erradas que faz, mas ele vem, toma ceia, cai e levanta, cai e levanta. Mas ele está lutando para ser santificado. Amém? Então ele está vazio, porque Deus não pode usá-lo enquanto ele não estiver limpo completamente. Agora, veja bem, amados.
Nessa etapa da santificação aqui, que é a limpeza do vaso, é uma etapa perigosa. Porque é nessa etapa que a maioria das pessoas apostata. É nessa etapa de uma longa caminhada de santificação que a maioria das pessoas querem apostatar. Querem voltar para trás. Querem renunciar à fé. Querem abandonar a Cristo. É onde nós vamos entrar nesta noite. Mas eu só estou fazendo um respaldo aqui para mim entrar ali sobre a apostasia. Então veja bem, não vamos deixar o irmão no meio do caminho. Vamos continuar, né? Então ele é limpo. Ele é santificado. Ele deixa de fumar, de matar, de roubar, de prostituir, de cobiçar. Ele deixa de mentir, de contar piadas. Amém? Ele limpa os olhos porque ele para de ver programas imundos. Ele limpa os ouvidos espirituais porque ele para de ouvir coisas que não convém. Ele santifica a língua porque ele não fala mais palavras obscenas. Ele não dá mais a língua para o diabo usar. Ele se santifica. Amém? Está vazio e limpo. O que ele deve fazer? Ser cheio. Amém? O vaso tem que ser cheio. Ele tem que ser cheio do quê? Do Espírito Santo. Que é uma unção poderosa que Deus desce nesse vaso. Amém? Batiza ele com uma unção. Sem emoção, sem sensação, porque agora não é pular, rolar, saltar, falar língua, não é mais isso. Agora é revelação. Deus te auto-revela. Deus te auto-faz conhecido para você, dentro de você, quando você atinge isso aqui. Porque uma pessoa revelada, irmão, uma pessoa revelada, irmã, já era o diabo. Nunca mais o diabo pode fazer nada com ela. Pode até matá-lo, mas já era. Deus ressuscita. Satanás pode encher de enfermidade, Deus o cura. Ele pode até apostatar, Deus traz de volta. Aqui que está o segredo. Por quê? Porque ele teve novo nascimento. Ele nasceu de novo. Então, amados, quando ele é justificado, ele tem uma porção. Quando ele é santificado, ele recebe a segunda porção. E quando ele é nascido de novo, ele recebe a terceira porção. O vaso está cheio. Aqui está, nessa parte da santificação e da justificação, ele corre o risco de voltar para trás. Ele corre o risco de ser um apóstata. E é nisso que nós vamos falar um pouquinho dentro desse contexto, porque a palavra tem duplo, triplo e múltiplo sentidos. Amém? Então, amados, eu li Timóteo e 2 Tessalonicenses 2. Apostasia, sinal do fim. Manifestação do anticristo. Nós lemos ali em Tessalonicenses que antes de tudo, antes da vinda de Cristo, né? Quando Cristo vier no arrebatamento, primeira coisa que tem que ter, a apostasia. Lemos aqui que diz, sem que primeiro venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. Irmãos, esta apostasia, ela já começou lá no princípio, desde as primeiras eras da igreja. Que esse falso profeta, anticristo e besta, ele está lutando para levar o povo à apostasia total. Porque hoje, na era de Laodiceia, nós estamos em uma grande apostasia. Não a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está em uma exceção. Mas o mundo religioso está nas abas da apostasia. Por quê? Amados, veja. Apostasia, eu marquei aqui, só para vocês terem uma ideia. Renúncia, abandono da doutrina, opiniões diferentes. A pessoa recebe, começa a ter uma opinião diferente acerca da Bíblia. A pessoa abandona
a verdadeira e genuína palavra de Deus para crer em uma heresia, em um dogma, em um credo. Então, Paulo disse, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Amém? Por que apostatarão da fé? Da fé original. Da fé verdadeira, não da fé denominacional. Por quê? Porque as próprias denominações, as suas lideranças, já estão vivendo um período apóstata. Por quê? Porque, amados, justificação, santificação, novo nascimento. Veja, as igrejas, para elas entrar na palavra, elas precisam entrar primeiramente pelo canal correto. Nem justificado as denominações estão, num certo sentido. Por quê? Porque para ser justificado, elas têm que entrar por Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Porque a promessa é para vós, e segue. Então, elas têm que entrar pela palavra verdadeira. Elas não entraram pela palavra verdadeira. Elas entraram por um atalho. Vocês estão me entendendo? Fizeram um atalho, deixaram o caminho da verdade e criaram atalhos denominacionais. Isso tudo entra em uma grande apostasia. E o profeta Mombrana falou em várias mensagens sobre isso, e eu anotei e quero falar nesta noite com a igreja. Amém? Muito bem, amados. Apostasia é sinal do fim. Hoje, o mundo também está voltado para o chamado ecumenismo, certo? Movimento ecumênico, ou Conselho Mundial de Igrejas. Esse Conselho Mundial de Igrejas, ele já vem desde muito tempo. Só que o povo não sabe disso. É algo meio secreto, meio escondido. O irmão Brana falou isso quando veio. Mas os concílios, sempre as igrejas tiveram seus concílios ecumênicos, que é um movimento tendencioso para a reunificação das igrejas divididas. Na verdade, o profeta fala, é uma carcaça organizacional da besta. Para quê? Para colocar todas as denominações dentro do seu contexto. E Roma é a cabeça do ecumenismo. Roma. E as denominações que estão fazendo parte do ecumenismo, as denominações, elas estão comungando com Roma, querendo ou não. Por quê? Através do batismo. Eles estão bebendo da fonte católica apostólica romana. Por isso, amados, que é uma grande apostasia. Por isso que Paulo diz, sem que primeiro venha a apostasia. E manifesta o homem do pecado. O homem do pecado foi manifesto, mas em figura. Não foi manifesto ele em uma forma de poder, de fazer fogo descer do céu. Não foi manifesto ele ainda de reger, de chegar em cada país e falar é desse jeito. Não foi manifesto. Por quê? Nas mensagens do profeta, Roma está igual a tartaruga dentro do casco. Ela está esperando a poeira passar, para ela sair de dentro do casco e começar a puxar das suas gavetas as leis de inquisição e colocar o povo em aperto novamente. Só que isso, amados, não para nós, porque o rapto sucederá. Amém? Cristo virá e levará a sua noiva. Nós vamos no arrebatamento, mas o mundo vai enfrentar isso. As denominações vão enfrentar isso. Por quê? Porque elas não tiveram um profeta. Elas não receberam o homem que Deus enviou. Que Deus diz, eis que eu envio para vocês o profeta Elias. Mas eles não receberam. Então eles ficarão aqui para enfrentar o período mais cruciante da história da humanidade, que é a abertura do 6º selo, a grande tribulação. Seguindo mais um pouquinho aqui, amados, eu anotei aqui, apenas para comentar, Lucas 11, do capítulo 11, do versículo 24 a 26. O profeta irmão Brana também falou isso, mas eu quero apenas mastigar isso aqui com a igreja. Está escrito assim, amados: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos,
buscando repouso. E não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida, adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que dizendo estas coisas, muito bem. Então veja, aqui no nosso quadro, que eu mostrei, santificação é perdão, quando a pessoa apenas é batizada, começa a caminhar. Mas quando ela chega na santificação, que é uma etapa perigosa, que é a etapa da caminhada, como eu disse, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Amém? Essas pessoas têm que vir para o altar. Essas pessoas têm que orar. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, toma-me na tua mão. Por quê? Se essas pessoas não se enchem do Espírito Santo, como lemos ali, elas aqui, na etapa da santificação, o que acontece com elas? Elas param. Elas apostatam. Não vem mais no culto. Fica sem tomar a ceia. Vai enfraquecendo. E Satanás começa então a rodear. Vê que aquele crente não vem mais no culto. Vê que aquele crente não toma ceia. Vê as coisas que ele está fazendo, que ela está fazendo. Então o que aquele demônio de incredulidade que vivia naquela pessoa faz? Traz mais 7 demônios para aquela pessoa que estava aqui no período da santificação. A pessoa estava limpa, a pessoa estava até purificada, a ponto de receber o Espírito Santo e ser cheia. Mas o que ela fez? Ela recuou, ela apostatou, ela abandonou a fé, ficou em casa e deu desculpa. Não, eu estou lendo mensagem, eu estou ouvindo fita. Porque muitos fazem isso, irmão. Não, eu não estou indo lá, mas eu estou fazendo isso, estou mentindo. E o que diz a palavra? Cristo disse: vem aquele demônio de incredulidade, traz mais 7 demônios, entra naquela pessoa, e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. E nós, já vemos muito isso acontecer. 7 vezes piores do que ela era antes de se converter. Agora, amados, eu quero frisar só uma coisa. Que desses 7 espíritos, tem um espírito, um dos 7, que entra ali no apóstata. Ele não gosta da maneira nenhuma que fale de Deus ou da Bíblia para ele. Ele repulsa. Ele não aceita. Não me fale para ir para a igreja. Você vai visitar ele e fala: vamos para o culto. Não, nem me fale de crente, nem me fale de igreja. Ele fica tão apostatado, tão tomado por aqueles espíritos, que você não pode nem falar de religião para ele. Nem para ela. Que está numa fase apóstata. Saiu do caminho. Está perdido? Não. Está desviado. O desviado, ele não significa que ele está perdido. Agora, o caído é perigoso. Às vezes tem o caído, mas não morreu. E tem o caído da graça. Caiu da graça, aí morreu. Esse tem que desligar, entregar a Satanás, limpar o arraial, tem que tacar fogo. Tem que tirar fora, em outra linguagem. Por quê? Porque, amados, o mundo está cheio de apóstata. As religiões estão cheias de apóstatas. Pessoas que ficam em casa, não querem nada com Deus, não querem nada com a palavra, e conhecem a Bíblia. São apóstatas, apostatados de Deus, da fé, da palavra, ou de alguma coisa. Opiniões diferentes. Então nós jamais podemos sair do caminho, porque há bilhões de demônios lutando para nos tragar, para nos engolir, para nos detonar.
Porque depois que uma pessoa é tomada por um certo espírito, irmão, só Deus para trazê-lo de volta. Como Cristo fez com Madalena. Madalena tinha 7 demônios, diferente desses. E Cristo expulsou todos os 7. Eu estou falando isso porque vocês têm que saber. Não caia. Não sai fora da linha. Amém? Porque aí fora, irmãos, a coisa está fedendo como um sanitário desaciado nas narinas de Deus. Então veja, eu li aqui para vocês apenas ter uma noção. E esse espírito, um desses espíritos que entra nessas pessoas, você não pode nem convidar para vir na igreja. Falou, irmão, irmã, hoje tem culto. Você vai caçar inimizade com ela. Você tem que só orar. Falar, Senhor, tenha misericórdia. Salve essa pessoa. Falando do apostatados. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, senão o relógio ali. Muito bem, 2 Pedro 2,20. Isso aqui eu não posso deixar passar. 2 Pedro, amados, 2,20. É uma coisa bem gostosa de comentar. Está escrito assim, ó. 2 Pedro 2,20. Portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Vocês podem dizer amém? Amém? Essas palavras são fortes, né? Essas palavras são palavras que posicionam. E nós queremos ficar bem atento para ouvi-las. Porque, amados, nenhum de nós podemos apostatar. É triste a apostasia. Mas não quer dizer que você não pode apostatar. Você pode apostatar. Só que Deus te busca através do chicote. O eleito não se perde. Mas temos que conversar sobre isso. Agora, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Eu anotei para nós falarmos sobre isso. Na mensagem de adoção do profeta, parágrafo 152, mistérios predestinados de sua vontade. Veja aqui, o velho Saul, o velho apóstata, ele não podia chegar a Deus, mesmo não estando perdido. Ele certamente não estava, ele era um profeta, mas ele simplesmente saiu fora de Deus. Esta é a razão, irmãos, eu disse, você não está perdido. Então recorde, ele simplesmente saiu da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você sabe, ele não concordaria. Agora, talvez eu não deveria ter dito isto. Está bem, eu somente sigo em frente para uma alegre congregação nesta noite. Então você sabe, a primeira coisa que você sabe, ó que coisa. Então ele foi ao Urim e Tumim. Saul foi um apóstata. Ele apostatou. Ele foi desobediente. Mas, porém, Saul não se perdeu. O profeta está dizendo. Deus não deixou Saul se perder. Porque ele foi ungido com óleo. Amém? E naquele tempo, os homens, os reis, que eram ungidos através de um profeta, eles não se perdiam. Então o que aconteceu? Chegou um tempo que Saul não fazia mais a obediência à palavra. Ele chegou até o ponto de consultar uma feiticeira. De ir numa feiticeira, tinha mandado matar as feiticeiras todas, mas chegou um dia que ele precisou ir numa feiticeira. Por quê? Ele estava apostatado. E quando ele estava apostatado, irmão, ele orava e pedia: Senhor, fala comigo através de um sonho. Deus não dava sonho para Saul. Senhor, fala comigo através de profeta. Deus não enviava nenhum profeta para falar com ele. Senhor, eu vou lá no sumo sacerdote, eu vou segurar o Urim e o Tumim, que era o peitoral do sumo sacerdote, tinha as pedras do peitoral, que era 12, aquilo chama Urim Tumim. Quando Deus manifesta, aquelas pedras brilham,
E Saul foi lá para consultar Deus pelo Urim e pelo Tumim. E Deus, as pedras não brilharam. As pedras continuavam sem brilhar. E por certo ofereceu carneiros, fez sacrifício. Deus não lhe respondeu. Irmão, você já pensou quando Deus não lhe responde? Quando Deus está silêncio com você, calado com você. Por outro lado, é melhor ele estar calado do que ele responder e te fulminar. Tá certo? Então Deus não queria responder a Saul. Porém, o profeta está dizendo, ele foi salvo. Com tudo o que aconteceu. Deixou exemplos para nós. Como foi pregado domingo passado. 3 classes de crente. Ele deixou exemplos. Porém, ele foi lá e levou a congregação de Israel para o Val do Gilboa e morreram todos ao fio de espada. Porém, Saul não foi perdido. Deus o salvou. As pessoas falam, mas como que Deus salvou Saul? Se ele foi tão desobediente, irmãos. Deus é soberano. Amém? Deus salva quem ele quer. Saul era um profeta. Seguindo aqui mais um pouquinho. Cisternas rotas, 43. Há apenas 2 classes de pessoas que estarão na terra. Aquelas com o selo de Deus e aquelas com a marca da besta. Apenas 2 classes. Então você terá que ter um ou outro. Será uma apostasia. Uma marca de religião. A religião apóstata. Amém? Agora, por quê? Irmãos, hoje nós temos aí, eu não vou falar aqui de púlpito, mas um monte de denominações. De A a Z. Essas denominações, elas são todas apóstatas. Por quê? Porque a denominação tem a marca da besta. A denominação, elas são apostatadas da palavra verdadeira. Se o batismo na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles bebem da Santíssima Trindade. Se a Santa Ceia é com pão asmo e vinho e tem o lavamento dos pés, eles tomam suco de uva, pão de padaria fermentado. A ceia deles parece um piquenique. Eles têm se apostatado da real palavra. Amém? E os pastores são pastores apóstatas também. Porque o que eles fazem? Eles levam as suas congregações para viver uma vida moderna. Não, irmã, a irmã pode fazer isso, o irmão pode fazer aquilo. É uma liberdade contínua na igreja. Uma coisa, liberalismo completo na igreja. Esses pastores, por que eles deixam isso acontecer? Porque eles são apóstatas. Eles são apostatados da palavra. Estão fora. Agora você fala, Deus pode salvar algum deles? Pode, irmão. Quando? Na grande tribulação. Na grande tribulação, cada um vai mostrar a sua cor. Cada um vai mostrar a sua raça. Quando baixar o brete e você ter que blasfemar do nome de Jesus Cristo. E aí? Ah, eu não blasfemo. Então, não blasfema? Então vai ter que enfrentar a morte. Vai ter que morrer. A grande tribulação. Seguindo um pouquinho mais. Demonologia, espíritos sedutores, 139. Melhor do que toda aquela velha coisa louca, estas velhas vitrolas automáticas. O profeta falou isso em 1955. Profeta Mombrana. Essas velhas vitrolas automáticas, estrondando direto. Você não pode nem mesmo comer em um lugar público. Essa barulheira, né? Esses carros. E é o alimento do diabo. É o poder do diabo. Tudo misturado com o pecado. Então todos vocês lá, se alegrando com aquilo, quando eles colocam aquele dinheiro em suas pequenas e velhas caixas, e toda aquela velha e imunda coisa começa a tocar, você se alegra com aquilo? Que vergonha! Você é um apóstata. Você está longe de Deus. Você não conhece a Deus. Se você conhecesse a Deus e o perdão dos seus pecados, você nunca ouviria tal coisa sem sentido como aquela. Aquilo seria morte para você. Você vomitaria aquilo. Você não deseja isto. Seu alimento é melhor. Você ama a Deus. Não deseja você nesta manhã vir ajoelhar-se com esses que estão confessando aqui nesta manhã? Amém?
Então o profeta está falando, amados, desse povo, que esses barulhos, que esses sons de quinta dimensão, né? Essa parafernália que nós encontramos aí. E essas lanchonetes, que tem aquelas caixas que você paga e coloca o CD lá, a música que você quer. É isso que o profeta, naquele tempo já tinha isso. E as pessoas se deleitam com aquelas músicas podres. E ele está dizendo aqui, para irmãos, para irmãs, para pessoas, para aquelas que se dizem crentes. Vai ali e se deleita com aquela imundícia. Ele está dizendo, você deveria ter vergonha. Você é um apóstata. Quer dizer, você está fora do caminho. Porque nós temos que chorar e gemer pelos pecados que é cometido nos quatro cantos da cidade. Nós temos que sentir a dor no coração quando vemos tanta barbaridade e nós não podemos fazer nada. Temos que esperar em Deus. Amém? Então, seguindo aqui, amados, mais um pouquinho. Agora, demonologia, estado físico, 62. Agora, o câncer, vamos tratar dela em seguida. Temos ainda cerca de 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos nos próximos 5 minutos que sobram. Vamos tratar com o câncer. O que é esse sujeito? O que representa ele? Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. O câncer vem, a maioria das vezes, em uma ferida, onde a célula tem sido atacada. Isto dispersa. Uma pequena célula lá torna-se uma apóstata. Ó, esta é uma palavra altissonante para um batista, não é? Correto? Mas isto é apóstata. Aquela célula é uma célula apóstata. Agora observe, esta pequena célula apóstata, quando é ferida, ela começa outros pequenos germes entram em movimento para causar aquilo. Alojam-se ali, e esta é a maneira que o pus torna-se chaga. Aqueles pequenos soldadinhos lutando por sua vida, eles correm lá em cima para atacarem aquele veneno, os poderes do demônio, tentando se reunir lá e dar suas vidas. Isto é o que é isto. Um grupo de soldadinhos mortos, aquele pus que está no seu sangue, aquilo é uma inflamação. Eles dão suas vidas para salvar a sua. Amém? O profeta está falando, irmãos, trocando aqui por miúdo, do câncer. Como que ele origina? A pessoa tem uma inflamação, uma infecção, tem algum problema no corpo. E ele é um urubu, um abutre, que está rondando ali. Se encontrar no corpo humano alguma coisa podre, então aquele demônio entra na carne da pessoa. E aquele câncer e aquelas células, veja bem, células que não querem mais viver no nosso corpo. Células do nosso corpo. Elas não querem viver em comum acordo conosco. É uma célula que quer voltar para trás. Não, ela não morre. Ela simplesmente é uma célula podre. Ela não quer viver. Então o diabo aproveita essas células doentes, essas células apóstatas. E aí começa o câncer. É assim que é originado o câncer. O que é o câncer? São células do nosso próprio corpo, células apóstatas, que não querem dar vida, que não querem ajudar a viver. O que é apostasia? São pessoas que não querem defender a palavra de Deus, não querem viver a mensagem do dia. Elas rejeitam, elas têm uma opinião diferente da palavra. E o profeta está dizendo aqui, a mesma coisa é com o câncer. E hoje nós podemos ver o que tem acontecido no mundo hoje. Câncer religioso. Só doença religiosa. Células apostatadas que não querem viver. Mas elas têm outras ideias de outras coisas. E o diabo está manipulando. O diabo está trabalhando. Então, irmãos, por isso que uma pessoa, quando ele tem uma doença, né, uma infecção, seja o que for, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar aquela infecção logo. Ele tem que procurar se livrar daquela inflamação, daquela infecção. Às vezes eu conheci um rapaz que ele bateu o joelho, caiu, bateu o seu joelho no chão e ficou 90 dias sem cuidar do seu joelho. Inflamou, inchou, tudo. Quando ele foi cuidar, já tinha virado.
Quer dizer, o diabo é um demônio que ele tem acesso à carne humana. Por isso que o profeta, quando orava para os cancerosos, o demônio do câncer ia embora. Mas a enfermidade ficava. Aí o que o médico faz? Corta, faz a incisão ali, tira aquela carne podre, aquele pus, né? Porque o pus, na verdade, são células vivas que lutaram contra aquele mal e morreram. Por isso que cria o pus. O pus são os soldadinhos dentro do nosso sangue que luta para nos defender. Porém, eles morrem na batalha. Certo? E ali, corta ali, tira aquilo, limpa e a pessoa está curada. Não é isso? Agora, se é caso de Deus libertar a pessoa completamente e fazer aquilo desaparecer, aí já não é uma cura mais. Aí é um milagre. É um milagre. Vamos seguir aqui, amados, porque a hora voa. Demonologia, estado físico 80. Bem, esta é a mesma coisa que toma lugar quando um demônio é expulso de uma pessoa enferma. Os primeiros poucos dias, eu sinto maravilhoso. Então começa a dizer, estou mais doente do que eu era. Tenho perdido minha cura. Tão seguro como a fé o tirou fora, a incredulidade o traz imediatamente de volta outra vez. Como a fé o mata, a incredulidade o ressuscita. Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, leva consigo outros 7 espíritos piores. Se o dono da casa não está ali de pé para proteger aquela porta, ele entrará imediatamente. E o dono de sua casa é sua fé. Diga, afasta-te. Amém? Então, amados, veja. O profeta está dizendo às pessoas, ia lá, o irmão Brando, estou doente. O irmão Brando orava para as pessoas. Olhava na mão, estava curado. Pode ir, irmão, você está curado. Elia, passava 15, 20 dias. Ele começava a sentir algumas reações. Alguma febre, alguma dor. O que era isso? O poder da fé lutando contra a incredulidade, contra aquela doença, para aquela doença ir embora de uma vez. Aí a pessoa fala, não, eu acho que eu perdi a minha cura. Voltava para os outros meios, procurar outros subterfúgios de cura. Aí o que acontecia? Aquela incredulidade vinha com tudo contra a pessoa. E aí aquele câncer, se era um câncer, ele vinha tão forte que ceifava a vida da pessoa rapidinho. Por quê? Porque a pessoa tem que sustentar na fé. Amém? Ele tem que sustentar na fé, bater o pé ali e falar, Satanás, incredulidade, você não chega aqui não. Você tem que, estou curado, estou sarado, eu não tenho doença nenhuma. E o trem pode estar com febre, pode estar azulando, pode estar acontecendo o que for. Você sustenta na fé. Amém? Como a caminhada também, do mesmo jeito. Você está aqui na santificação. O diabo quer te levar para o pecado, quer te levar para a mulherada, quer te levar para a sujeira, quer te levar para a imundícia. Você sustenta na fé, amém? É a fé em você que não deixa você sair do caminho. A fé no seu coração. Você corre e vai orar. Eu estou sofrendo isso, estou sofrendo tentações, estou sendo bombardeado de todo lado. Não, vai orar. Eu não tenho mais vontade de ir na igreja. O profeta fala, aí é hora de você orar. Porque Satanás ele vai tirando a vontade das pessoas vir no culto. Vai tirando a vontade das pessoas orar. Isso é o diabo. Você tem que orar com vontade ou sem vontade. Eu tô cansado. Ora cansado, descansado. Ora do jeito que você está. Porque depois você começa a orar e falar com Deus, aí a vontade chega. Amém? Agora não pode se entregar. Porque o homem, o valente da casa, é a fé. Aí o diabo chega, pega a sua fé, marra de pé e mão, coloca uma mordaça na boca, põe na cadeira, prende lá, pronto. Aí a fé está lá, não pode fazer nada. Aí a incredulidade chega e faz o que ela quer. Nós não podemos. Assim, irmãos, é concernente às enfermidades também. Se você bater o pé e falar, eu não tenho enfermidade nenhuma, mesmo que a enfermidade está lutando contra você, a fé que está dentro de você, ela rechaça a enfermidade. Ela faz a enfermidade sair. Ela faz a enfermidade desaparecer de você. Porque a fé é algo sobrenatural. Só que você tem que usar a palavra.
eu estou curado, eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, amém? Eu venço todas as coisas, Cristo morreu na cruz por mim. Você tem que ir para cima da incredulidade, de pé, de chute, de cotovelo, de pancada de todo lado. Agora você deixa a enfermidade, a incredulidade montar em cima de você, e só na cara, né? Só no queixo, aí pronto. Não pode. Você tem que orar. Amém? Orar, expulsar tudo que coisa ruim. Sentiu. Irmão, nós temos até 7 metros do nosso corpo, nós temos atmosfera. A atmosfera nossa vai até 7 metros. Se um demônio chegar na beiradinha dos 7 metros, aqui, você já sente ele. Você já sente ele. O que você vai fazer? O inimigo está chegando aí, você não faz nada. E o que faz para vencer demônio? É coisas espirituais também. Você tem que orar. Ah, mas estou no lugar. Irmãos, ore em espírito. Ah, eu estou dentro do ônibus, eu estou dentro de uma loja. Ore em espírito. Fala com Deus em espírito. Repreende. Amém? Não dê, eu posso estar em qualquer lugar, irmãos. Em qualquer lugar. Eu falo com Deus, Deus está comigo. O diabo começou a rodear, você já começa a falar as coisas. Porque o diabo, quando ele não vem em espírito, ele vem montado em alguém. Ele chega perto de você, quer passar o braço de você, né? Quer falar algumas palavras que muitas vezes você não escuta. Você vai deixar? Você não pode deixar o diabo. Existe um ditado assim, não importa que ele voa por cima de nossas cabeças, ele não pode fazer ninho. Certo? Ele não pode morar em cima de nós. Vamos terminar aqui, amados, essa parte. Demonologia 83, estado religioso. Veja Abraão, aquele companheiro estava lá. Saiu e Deus lhe deu a terra da Palestina e lhe disse para permanecer lá. Qualquer judeu que deixa a Palestina é um apóstata. Isso é o profeta Mombrana falando. Deus lhe disse para permanecer lá. Se Deus lhe disser para fazer algo e você não fizer, então você é um apóstata. Não é certo? Correto? A seca veio para tentar a fé de Abraão. E ao invés de Abraão ficar lá, não, ele não podia permanecer lá. Ele saiu, tomou Sara e foi cerca de 300 milhas para outra terra. O que era ele? Um apóstata. É isto certo? Não há pequenas e brancas mentiras. Elas são mesmo negras. Ou não são mentiras de maneira alguma. Quer dizer, não há meia mentira. Ou é mentiroso ou não é. O homem é sentado lá fora dizendo uma mentira branca. Dizendo que era sua irmã, quando ela era sua esposa. Ao redor de subterfúgio e apóstata. Mas eu não ouvirei sua oração. Abimeleque, Deus falando. Mas tome, leve-o de volta, deixe orar por você. Ele é meu profeta, eu o ouvirei. Um apóstata mentiroso, mas ele é meu profeta. É verdade, isto está na Bíblia. Glória a Deus. Então, amados, Abraão chegou a seca, a fome. O que ele fez? Sara, vamos para o Egito. Foi para o Egito com a Sara. Por falta de alimento, não quis aguentar a seca. Sabe o que Abraão fez? Apostatou. Por isso que o cristão ele pode sair da linha aqui, ó. O eleito, estamos falando é eleito, tá? Deus trata com ele. Deus coloca ele de volta aqui. Porque tem várias maneiras de apostasia. Tem aqueles que apostatam e morrem, cai e morre e perece mesmo. Mas o eleito não é assim. O eleito, aqui está o tipo de Abraão. Abraão, ele pegou Sara, foi lá para o Egito, chegou lá, o rei falou, mas esta é uma mulher muito bela, não tem uma aqui que é igual a esta mulher. E lá tinha uma lei que o rei mandava matar o marido para ficar com a esposa. Porque, claro, a esposa ficava viúva, né? Ele mandava matar secretamente o marido, a esposa ficava viúva e o rei tomava a viúva para ser mulher dele. Então o que Abraão fez? Olha, não diga que você é minha esposa não. E nem eu vou dizer que você é minha esposa. Você é minha irmã. Foi uma meia mentira.
num certo sentido, porque na verdade o pai de Abraão é pai de Sara. Só as mães que era diferente. Mas o profeta está dizendo que não existe mentiras brancas. São tudo mentira. Aí o Elimeleque, o Abimeleque lá, o rei, porque isso aconteceu em 2 fatos. Um foi no Egito e o outro foi no rei de Gerar. Aí o que aconteceu? O rei, Deus falou, olha, se você tocar nesta mulher, você é um homem morto. Mesmo Abraão mentindo. Amém? Deus protegeu a semente que estava no ventre de Sara. Não podia ser contaminado. Mas Abraão, que estamos falando é de apostasia. Abraão apostatou. E o que Deus fez? Fez ele voltar de volta para o caminho. Amém? Deus corrigiu Abraão. E outra coisa, irmãos, e outra linguagem. Por causa dessa apostasia de Abraão, né? Ele se envolveu com a escrava Agar. Ele teve que ter um filho com ela. Que até hoje é um problema para os hebreus lá. Aquele erro até hoje está tendo reflexo no mundo de Israel. Agora, ele apostatou. Mas Deus o perdoou. Trouxe de volta. Então, se há alguém apostatado, fraco, caído, né? Se há alguém que não tem força, está no tempo de voltar. Está na hora de regressar. Está na hora de restaurar a fé. Amém? Está na hora de posicionar suas vidas. Por quê? Porque Deus ainda está de braços abertos para receber o apóstata. O pródigo não apostatou? O pródigo não chegou e falou, pai, me dá parte da fazenda que me cabe. Não, meu filho, não, pai, eu quero. O que o pai fez? Pegou, foi no banco, sacou a parte em dinheiro. Está aqui, meu filho, deu para ele. O que ele fez? Foi gastar com as meretrizes. Foi gastar no mundo, com os vícios. Foi para lama. Gastou tudo. A ponto de comer bolotas de porco. Comidas de porco. Todo mulambento, barbudo, cabeludo, perdeu tudo. Por quê? Estava apostatado. Mas ele falou, mas na casa do meu pai, a fartura de pão. Eu vou chegar lá e falar, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas me faça um dos seus empregados. Porque aqui tem fartura de pão. Amém? Ele reconheceu o que ele fez? Foi para a casa do seu pai. E o seu pai nunca desistiu dele. Amém? Sempre estava esperando o filho perdido. Como Deus nunca desistiu do irmão. Deus nunca desistiu da irmã. Sempre esteve esperando a sua chegada. Sempre esteve esperando o seu retorno. Porque mais cedo ou mais tarde, o eleito, irmão, não dá certo lá fora. O eleito lá fora é problema. É dificuldade. Ele tem que voltar para a casa do pai. Ele tem que restaurar a sua vida. Ele tem que vir para Cristo. Amém? Agora, se não é eleito, lá fora, tudo vai bem. Tudo prospera para ele. O ímpio lá fora, ele já tem o seu galardão aqui na terra. Tudo vai bem, tudo é próspero. Mas o cristão, o genuíno, o filho de Deus, lá fora, irmão, ele não vai. Se ele vai bem material, uma enfermidade o atinge para trazê-lo de volta como um chicote. Amém? Se ele está bem de saúde, as coisas financeiras viram um atrapalho para ele. Ele tem que procurar fonte. Deus tem a sua maneira de trabalhar com seus filhos. Então, todo jeito, o filho de Deus, a filha de Deus, o que tem que fazer? Procurar o seu lugar. Amém? Então não adianta. Eu não vou mais na igreja, eu vou ficar em casa. Não adianta, irmão. Qual que é melhor? A obediência. Amém? Do que Deus tem que tratar com você. E se ele permite uma enfermidade? E se ele permite um demônio como um espinho na carne, como Paulo tinha? Paulo era um homem que tinha um espinho na carne. Era um demônio. E Paulo falou, Senhor, me cura. Deus disse, a minha graça te basta. Deus não curou Paulo. Só falou para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi permitido um espinho na carne de Paulo, por quê? Por causa das grandes revelações que Paulo tinha. A quem muito é dado, muito é requerido. Amém? Então, amados, vamos terminar aqui. Eu estou com uma parte aqui que...
Deus aperfeiçoa na sua igreja, parágrafo 91. Há algum desviado aqui nesta noite que gostaria de dizer: irmão, pregador, Deus sabe que preciso de Cristo. Estou chegando, sim. Eu creio que você pode se desviar, se você é um desviado. Não quer você vir também tomar o seu lugar aqui, dizer: Deus, eu desejo renovar o meu companheirismo contigo. Deus não te expulsou. Como disse, o filho pródigo era um apóstata, mas o pai ficou mais do que feliz em recebê-lo. Ele estava esperando por você nesta noite. Por que você não vem nesta noite? Não quer você vir enquanto cantamos mais um verso do hino? Ah, mais um. Muito bem. Desviados, aqueles que estão procurando pelo Espírito Santo, poderia vir para frente. Me perdoe por vos segurar por muito tempo. Irmão Brana falando, amados, trazendo os desviados ao altar, trazendo os apostatados ao altar. E outra coisa, irmão, todos nós aqui, há momentos de apostasia, há momentos de fraqueza, mas logo o Espírito Santo, você fala: não, eu não posso parar. Eu fiz um compromisso com Deus, eu não posso desistir. Amém? Deus em primeiro lugar, o resto é em segundo, terceiro, mas Deus em primeiro. Amém? Então todos nós temos momento de apostasia. Eu falo: Senhor, não deixa eu voltar para trás, nunca. Nós nunca podemos recuar. Hebreus capítulo 2, primeira parte, 85 parágrafo. Ó tabernáculo brando e visitante, deixe-me lhe dizer agora: se você negligenciar, testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória num desses dias, você se encontrará frio, formal e apóstata. Dê louvor a Deus. Amém? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele está falando, irmão, para nós não ficar aquele crente, sabe? Não dá amém na igreja, não dá glória a Deus. Aquele crente formal e frio, morto ali. Não, nós temos que mover, amém? Fala da palavra para alguém, fala da mensagem para alguém, fala do programa de rádio para alguém. Você tem que manifestar a vida, amém? Ele está dizendo: se você não tem isso, você está apostatado. Não é porque vem na igreja, senta no banco, que não está. Às vezes a pessoa vem, senta no banco, assiste o culto e vai embora. Próximo culto vem, senta no banco, assiste o culto e vai embora. Mas ele em si, espiritualmente, está apostatado. Ele está estacionado. A palavra é falada, mas ele não fala um amém. Ele não concorda com a palavra. Ele tem opiniões diferentes. O profeta está dizendo: isso é apostasia. Você tem que falar amém à palavra. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, amados. Hebreus capítulo 5, 6, primeira parte, parágrafo 121. Se o ministrante foi uma vez purificado, você sobe agora e diz: ó, aleluia, eu fui salvo ontem à noite. Mas, bem, glória a Deus, ela me fez apóstata. Aleluia. Algum dia eu serei salvo outra vez. Você pobre e letrado, sem instrução, esta não é a maneira que é. Os ministrantes, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado, diz a Bíblia. Amém? Ele está dizendo da pessoa: ah, glória a Deus. Amém? Hoje eu estou animado, amanhã está no pecado, na lama. Aí no outro dia: oh, glória a Deus, eu estou bem de novo. No outro dia está fumando, está bebendo, está prostituindo. Ele disse: não, senhor. Uma vez, você, quando chega ao novo nascimento, que você chega a ser purificado, acabou. Verdade. Eu coloquei aqui pastores, escrito aqui embaixo, pastores. O pastor, irmão, ele não pode chegar só à etapa da santificação, não. Ele tem que chegar à etapa do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo. Ele tem que chegar a ser completamente purificado. Porque 10, 2 e 3 de Hebreus diz: os ministrantes, quem ministra, uma vez purificados seus pecados, não tem mais lembrança. Amém? Amém? Agora, como é que vem esses pastores aí, cai no adultério, se enreda com mulheres? Eles nunca chegaram na terceira etapa aqui, da graça. Eles estão ainda em santificação. Porque aqui na santificação, irmão, é que você cai, fraqueja e levanta de novo.
Por isso que nós não podemos condenar um irmão, condenar uma irmã, condenar alguém por alguma coisa que está fazendo, ou que fez. Por quê? Se ela está na etapa da limpeza, Deus não pode cobrar dela uma coisa que próprio Deus não deu. O que Deus dá? O novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Mas na etapa da santificação, da limpeza do vaso, o copo está vazio, não tem nada. Deus não vai cobrar nada dela, porque Deus não deu nada para ela. Deus não vai cobrar nada dele, porque Deus não deu nada para ele. Agora, depois que Deus dá, no novo nascimento, batismo do Espírito Santo, aí não cai não. Se cair é morte. Amém? Por quê? Porque para chegar aqui, você foi santificado com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, quando você chega aqui, você foi purificado pelo sangue de Cristo. Se você cai, você pisa o sangue que foi santificado em você. E se você pisar o sangue, já era. Agora, vem pastores aí. Irmão, eu sou pastor, me envolvi, né? E não sei o que lá. Tive um deslize e tanta coisa. E continua pastor. Está fora. Para o ministério ele não serve mais. Deus pode salvar ele, mas para o ministério não. Por quê? Hebreus 10, 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém? Voluntariamente. Pecar sabendo. Pecar tendo conhecimento de não pecar assaltado. Uma irmã, uma moça, o bandido chega, coloca a arma nela, sequestra ela, estrupa ela, e é só assalto. Agora, pecado voluntário, a pessoa faz sabendo. Uma vez que ele está nascido de novo, não pode. Agora, aqui na etapa da santificação, ele tem que cuidar, para ele não fazer isso também. Porque senão, ele vai pisar o sangue também. Porque Cristo está na etapa da santificação, o sangue está vindo sobre você, constantemente, amém? E a Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Não podemos entristecer o Espírito Santo, amém? E o que é entristecer o Espírito Santo? É pisar no sangue, amém? Porque nós somos salvos, irmão, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, amém? Não fomos salvos pelo sangue, mas o sangue é que tira de nós o pecado. O sangue é que nos conserva limpo, amém? Você não é salvo pelo sangue, mas o sangue te mantém de pé. O diabo chega em você, você está com o sangue de Cristo, ele não pode. Ele vê a marca do sangue em você. A etiqueta do sangue de Cristo está em você. O diabo, os demônios chegam e falam, não, ele está marcado. Ele é do homem lá de cima. Amém? Por quê? Porque você tem a etiqueta do sangue de Cristo. Agora, você vai pisar esse sangue? Não pode. Aí Deus te expulsa. Muito bem. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Página 179. Aqui fala de Abraão, nós já falamos. Na mensagem, pergunta e resposta 15, parágrafo 104. Agora, você, há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar. Mas quando isso acontece, você está lá embaixo, outra vez, na mesma forma que estava. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. A apostasia não é perdição. Eu quero que alguém me diga onde a apostasia é a perdição. E prove isso na Bíblia. O apóstata não está perdido. Ele está apenas fora do companheirismo. Amém? Então ele está desviado. E a Bíblia diz, se você orar e conseguir trazer o desviado de volta, o que diz Tiago? Cobrirá uma multidão de pecados. E agora eu te digo, você não está desviado. Não é da igreja, não. Desviado de Cristo. Que pode ser que você foi de alguma igreja, está aqui nesta noite, faz parte de alguma denominação. Ah, eu estou desviado da igreja tal. Não, ninguém desvia da igreja. Você desvia de Cristo. Amém? Então essa é uma noite de você retornar, de você reconciliar. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo.
90. Agora, na sua pergunta, você está falando a respeito do mau espírito que veio da parte de Deus para atormentar Saul? Ele estava mal-humorado, quebrado, sem forma, condição. Porque, em primeiro lugar, ele era um apóstata. E quando você se apostata, um espírito do mal, Deus permite que um espírito do mal te atormente. Hã? Agora a pessoa sai da igreja, ó, só benção. Deus não manda nada para atormentar ele para ele voltar. Não. Agora, por que que era um espírito do mal da parte de Deus? Porque Deus não pode permitir um espírito mal da parte do diabo. Filho de Deus é Deus que trata. Amém? Filho de Deus é Deus que trata. Deus não deixa o diabo, a não ser que a igreja entregue a Satanás no desligamento. Aí é outra coisa. Mas aqui no caso do apóstata, do desviado, o que que Deus faz? Deus permite que um espírito mau da parte de Deus venha para afligir ele, para mexer com ele, para atormentar ele. Porque só assim ele volta para os braços do Pai. Amém? É a Bíblia, irmãos. É a palavra. Amém? Estou lendo isso para vocês saberem como é que Deus trata. Vou terminar lendo essa aqui. A igreja e sua condição, 137. Quantos aqui têm se apostatados? Ó, você diz, eu não admitiria isso, irmão Brana. Porém, olhe o que o profeta fala. Se essa pomba do Espírito Santo, do Cordeiro e a pomba, se essa pomba de docilidade se tem ido de você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro. Quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração. Não importa o que eles tenham feito ou o que eles tenham dito. Se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse, se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões de vosso coração, nem vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém? Se você não perdoa, você está apostatado. Você tem que perdoar. Por que não perdoa? Porque está com opinião diferente. E você tem que dar comida para o seu inimigo, orar para o que te persegue, fazer bem para os que te caluniam. Amém? E isso é a lei de Deus, amar os vossos inimigos. Porque só assim vai mostrar que nós somos perfeitos, como Deus é perfeito. Não é fácil, irmão. Convidar o inimigo, dar comida para ele, fazer o bem para ele, mesmo sabendo que ele é mau, que ele te, por trás de você, falando mal de você, te apunhalando, e você tem que fazer o bem para ele. Você não pode pagar o mal com o mal. Você tem que fazer o bem. Muito bem. Vamos ficar de pé, amados. Estamos todos alegres nesta noite? Amém. Eu creio que ninguém aqui vai querer ser apóstata mais, né? Nada de apostasia. Nada de apostatar. Por quê? Porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Nada de voltar para trás. Nada de recuar. Amados, vamos orar? Cada irmão, cada irmã agradecendo por estar aqui. Se você está firme com todas as dificuldades, porque você é um eleito, um filho de Deus, e você tem vencido a apostasia. Agora o mundo que está aí fora, cheio de apostasia, problema deles. A Bíblia tem que se cumprir. Os homossexuais, o mundo sodomita, Sodoma e Gomorra, tem que se cumprir. Mas nós estamos fora disso. Somos o grupo eleito de Abraão. O Ló estava apostatado lá em Sodoma. O Ló é as denominações. Mas nós somos o grupo de Abraão, que permaneceu com Elohim. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.